Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre biotecnologia e o tema será organismos geneticamente modificados e transgênicos. Ao longo desse vídeo, nós vamos saber o que são organismos geneticamente modificados, transgênicos, suas diferenças e algumas notícias relacionadas a eles. Além disso, nós também temos um bônus ao final do vídeo. Vamos lá? Para começar, o que são organismos geneticamente modificados, ou OGMs? São organismos que sofreram alguma modificação artificial em seu material genético. Caso essas modificações sejam estruturais ou funcionais, mas sem a adição de um novo DNA de outra espécie, esse organismo é considerado um OGM. De acordo com a Lei de Biossegurança 11.105 de 2005, um OGM é todo ser vivo que teve seu material genético modificado por engenharia genética, seja o seu DNA ou o seu RNA. Na imagem ao lado, nós temos um tomate orgânico, que teve fragmentos de DNA adicionados ao seu DNA, conferindo a ele determinadas características como resistência à seca, resistência a pesticida, maior validade, ou seja, maior durabilidade, e maior produção. E os transgênicos? Transgênicos são organismos que recebem material genético de uma outra espécie diferente. Além de ser um OGM, ele também é transgênico. Agora nós vamos falar de algumas vantagens e desvantagens dos transgênicos. Os transgênicos eles foram desenvolvidos para serem organismos com características desejáveis, dentre elas maior resistência de alimentos, por exemplo, ao armazenamento por longos períodos, para que as suas características como sabor e consistência permanecessem inalterados em temperaturas ambientes por mais longos dias. Mas com a criação dos transgênicos e com as suas vantagens também vieram as desvantagens. Por isso, ainda hoje, os transgênicos levantam um grande debate se são bons ou ruins para os seres humanos. Algumas desvantagens foram o aumento nas reações alérgicas, as plantas transgênicas são mais resistentes a pragas e pesticidas. Porém, como essa resistência aumenta, é necessário um uso maior desse tipo de produto. E mesmo que ele elimine as pragas, ele acaba eliminando também populações benéficas, como abelhas, minhocas, borboletas e outros polinizadores. Agora nós vamos falar de algumas notícias relacionadas a eles, como a maçã transgênica que foi aprovada nos Estados Unidos. Essa maçã, quando cortada, ao entrar em contato com o oxigênio, ela não oxida, ou seja, a sua parte interna não sofre oxidação, ou seja, não escurece. Isso ocorre porque o gene que produz a enzima chamada polifenol oxidase, ele foi retirado, o que era responsável pelo escurecimento desses vegetais, tornando esses vegetais mais resistentes a se degradar com o oxigênio. Outro exemplo foram os mosquitos geneticamente modificados que estão se reproduzindo numa cidade da Bahia. Esses mosquitos eles são parte de um experimento que visava a redução do número de mosquitos numa cidade do Brasil. Esses mosquitos eles foram liberados, mas não ocorreu como os cientistas esperavam. O objetivo do experimento, a princípio, era diminuir a disseminação de doenças que são causadas por mosquitos, como a febre amarela, a dengue, a chikungunya e a zika na região. O laboratório Oxitotec utilizou espécies originárias de Cuba e misturou geneticamente com uma variedade do México para criar esse mosquito modificado. Eles afirmavam que os genes desse mosquito entrariam na população e daria origem a filhotes que não seriam viáveis e acabariam morrendo. Porém, não foi o que aconteceu. Esses mosquitos eles acabaram se modificando e persistindo na natureza. Um exemplo interessante é esse, da Nature Biotechnology,
que ela descreve uma nova técnica de inserção de DNA de cogumelos bioluminescentes para criar plantas que brilham 10 vezes mais do que os precursores que usavam bactérias. É interessante pensar que essas plantas elas acabam servindo para muitas finalidades, como por exemplo, os pesquisadores botânicos podem usá-las para estudar o funcionamento interno dessas plantas. Além que existe a possibilidade ornamental. Seria muito interessante você estar numa praça, num jardim botânico e encontrar uma planta que brilha, ou até mesmo na sua casa. Agora, para quem não entendeu bem o que são OGMs e transgênicos e as suas diferenças, aqui vem o bônus. Nós vamos falar de OGMs e transgênicos partindo do universo Marvel. Para isso, nós vamos falar sobre os X-Men. Os X-Men, na verdade, eles são mutantes, ou seja, eles sofreram mutação genética para possuir os poderes que têm. De acordo com a Marvel, existem duas maneiras de mutação genética. Alguns mutantes eles sofrem acidentes e ganham seus superpoderes. E outros, eles têm em seu DNA o fator X, ou seja, um gene recessivo chamado gene X, que ao longo das gerações vai conferir poderes para algum desses mutantes. Porém, segundo a Marvel, os Celestiais, que são seres extraterrestres, eles implantaram o gene X dentro do genoma humano. Porém, esse gene só veio a se expressar milhões de anos depois. E milhares de anos antes de Cristo, quando nasceu Ensabanur, que foi o primeiro mutante, também conhecido como Apocalipse. Até que houve a explosão de mutantes, ou seja, eles tiveram esse gene inserido no seu material genético e depois de muito tempo eles conseguiram expressar cada um uma característica diferente, que poderia ser manusear metais, produzir algumas mudanças climáticas, entre outras. Então, quando se fala em X-Men, nós podemos dizer que eles são OGMs, que eles são transgênicos? Essa é uma boa pergunta. Pegando a premissa que os Celestiais implantaram o gene X dentro deles, nós poderíamos dizer que os X-Men eles são mutantes, mas eles também são organismos geneticamente modificados, porque o gene X que foi implantado neles não é descrito como um gene, um fragmento de gene de outra espécie. E esse gene ele se expressa com característica diferente em cada indivíduo. Outro exemplo interessante é o Homem-Aranha, que todo mundo também deve conhecer. Peter Parker, ou Homem-Aranha, era um estudante comum que estava visitando o Departamento de Ciência da Universidade de Colômbia quando uma aranha geneticamente modificada acabou picando ele. O interessante dessa aranha é que a modificação dela foi a união de 3 espécies de aranha diferentes, criando 15 super-aranhas, que tinham as características de construção de teias mais fortes, força maior de salto e o sentido aranha. E ao picar o Peter Parker, essa aranha introduziu um fragmento do código genético dela no código genético dele. Então, ele passou a ter maior força, produzir teias e também tem o sentido aranha, que o livra de seus inimigos. Agora fica um questionamento. Seria um Homem-Aranha um OGM ou um transgênico? Essa também é uma boa pergunta. Se o Homem-Aranha teve em seu DNA a inserção de um fragmento de DNA de outra espécie, o Homem-Aranha é um OGM. E além disso, o Homem-Aranha é um transgênico, pois ele possui DNA de espécies diferentes no seu organismo, aliás, no seu código genético. Com isso, a gente termina
esse vídeo sobre organismos geneticamente modificados e transgênicos. Eu espero que tenha dado para entender bem e qualquer dúvida, deixe um comentário. Para finalizar, eu deixo essa frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Vocês sabem o poder que a educação tem e vocês devem continuar estudando, se protegendo. E é isso. Até a próxima.